A gente hoje vai receber aqui um convidado ultra especial, queridão. Eu conheço ele recentemente, mas já acompanho o trabalho dele há muito tempo. Querido brother, Breno Perrucho. Fala, man. Obrigado pelo convite, cara. Mas e aí, velho, como é que estão as coisas pra 2021, cara? Tipo assim, qual é o teu big projeto, big win, big meta esse ano aí, cara? Incríveis, cara, porque muita coisa mudou, né, de 2020 pra cá. E uma coisa legal é que, assim, apesar de todas as adversidades de 2020, pra jovens foi, de longe, o melhor ano. Em relação a crescer audiência, em gerar impacto, em trazer resultado financeiro pro negócio e crescer equipe. Então agora, a gente tá com uma galera mega motivada dentro do negócio, que todo mundo olhando pro mesmo lugar, sabe? Pra fazer 21 um espelhozinho do que foi 2020, só que em outra escala. Puta, ô Breno, é muito legal quando eu trago aqui no podcast pessoas jovens, assim, e brilhantes como você, né? Então eu queria que a gente começasse a ter várias perguntas, quero entender como você pensa, o teu comportamento. A minha vida no começo, de quando eu era bem criança mesmo, sempre foi muito tradicional, sabe? Família conservadora mesmo, de ter que ir pra escola, tirar boas notas, era isso que eu tinha que fazer, sabe? Brincava com os amigos um pouquinho, jogava videogame e pronto. Você tem sabe? irmão, tipo, cara? Tenho duas irmãs, uma por par de pai e outra... Mais velha? Uma mais velha e uma mais nova. Tá. Isso. E aí, eu acho que a virada de chave foi quando eu tinha 13 anos de idade, o meu pai sofreu um acidente de carro, faleceu, acabou deixando uma quantidade de dinheiro que uma criança de 13 anos normalmente não deveria ter entrado em contato, né? Esperançosamente não. Só que eu tive isso. E o que aconteceu é que eu não fazia ideia do que eu ia fazer com esse dinheiro. Eu nem dei muito pensamento até, de fato, ele foi liberado pra mim quando eu tinha 18. Então peraí, você ficou sabendo aos 13. Que, quando o meu pai faleceu... Você tinha uma herança. Soube que era nada demais, assim, era 5 dígitos de patrimônio, meu pai era engenheiro da SEDAI, era o que ele tinha suado a vida inteira pra juntar e o que foi distribuído na minha mãe e com as minhas irmãs, né? Tá. E aí, o que aconteceu foi que eu ficava me questionando, assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Porque a mentalidade que eu tinha era, cara, se dinheiro existe, é pra ele ser gasto. Se ele tá na minha conta, uma hora ele vai ter que ter um destino ali. Só que essa resposta nunca veio pra mim. E aí eu acabei meio que deixando de lado, sabe? Até dos 13 aos 18 eu não tinha muito o que fazer com ele, porque ele ficou preso numa conta poupança do tipo espólio. Aí eu falei, bom, beleza, quando eu estiver lá é preocupação pro Breno do futuro. Mas eu gostava muito de música, de fazer vídeo, de postar coisa no YouTube, sabe? Foi quando eu tive o contato com a plataforma e comecei a entender como é que o jogo da mídia funcionava, minimamente dentro da cabeça de um moleque que estudava prioritariamente, mas que fazia essas coisas aí com 13 anos. E aí eu acabei desenvolvendo essa competência de edição de vídeo que no futuro veio a ser muito útil pra mim. Porque quando eu cheguei no 18 o dinheiro caiu na minha conta, eu queria ser médico. Eu tava fazendo faculdade de medicina e aí tava muito claro depois, putz, olha, vou usar esse dinheiro aqui pra criar um consultório médico e conseguir atender meus pacientes, que eu queria ser cirurgião plástico na época, né? E aí esse era o destino dele. Só que fiquei 6 meses na faculdade e aconteceu uma parada. Eu comecei a ter uma aula chamada Saúde da Família. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Cara, o que é esse negócio aqui? Na faculdade que eu tava, era bem bacana, porque a gente tinha na prática a vivência de subir em comunidades carentes lá do Rio de Janeiro para prestar atendimento para pessoas que não tinham condição de descer, porque estavam muito debilitadas, ou que não tinham condição de ter um acesso a um sistema de saúde, sabe? Ou então o SUS não era suficiente para elas, enfim. A gente ia até a casa dessas pessoas para entender o que elas estavam passando e ajudar com o que fosse necessário. E apesar de ser muito bom para você ver na prática o que é a vivência de um médico, eu acabei trazendo uma energia muito negativa quando eu voltava para casa, porque umas coisas chocantes, sabe, que você acaba vendo. Teve uma vez que eu encontrei uma menina, a gente bateu a porta na casa dela, abriu uma menina de 14 anos, grávida, fumando um cigarro. E aí a mulher que estava com a gente, que foi orientadora, ela falou, mas menina, você não quer que o seu filho ele possa ter saúde? Ela falou, tipo, sabe quando você ouve uma mãe e você reclama, sai sem mandar muita atenção, entra por ouvido, sai pelo outro? Foi tipo essa, uma resposta desse tipo, assim. E aí ela falou o seguinte, você não quer que você esteja com saúde pra cuidar do seu filho quando ele nascer? Cara, foi impressionante, porque pra mim isso foi impactante, mas o que ela fez? Falou, tipo, ok, irrelevante, sabe? Pessoa, naturalmente, sem muita instrução, que não teve tantas oportunidades. Essa era a vida, ficou grávida, 14 anos, foi o que aconteceu. Outra pessoa tinha um senhor de 85 anos que ele estava com câncer de próstata, cara. Ele foi mal diagnosticado, falaram que não precisava se tratar, que ia passar, que era simplesmente alguma coisa que tinha acontecido lá. Estava em estado terminal de metástase.
Ainda tinha Alzheimer. Enfim, eu tive essas várias experiências aqui que me marcaram muito e eu não queria chegar em casa levando essa energia negativa pra minha família, como eu tava fazendo todos os dias. Minha mãe perguntava, filho, como é que foi a faculdade? Eu falava, pô, uma merda. Eu não gostava de ficar revivendo isso, sabe? E eu decidi sair, porque a admiração que eu tive pelo médico começou a se valer muito forte naquele dia, porque eu sabia que não era todo mundo que conseguia isso. Eu não consegui. E aí, depois que eu não consegui, aquele questionamento de como é que eu vou gastar aquele dinheiro voltou a surgir. E, cara, não consegui de jeito nenhum encontrar uma resposta. Mas, assim, aquelas coisas, tem males que vêm pra bem, porque às vezes a melhor coisa que pode ter acontecido foi eu não fazer ideia de como gastar esse dinheiro. Porque o que aconteceu? Fui lá no YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, sempre quando eu ia editar vídeo, aprender a fazer coisas de música. Perguntei lá, escrevi, como começar a investir. Comecei a ver os vídeos do Thiago, comecei a ver o vídeo do Perini, dessas pessoas que eu achava tão engrandecedoras e que estavam dando aquele conteúdo que a gente nunca foi dado na escola e que eram tão relevantes para a nossa vida, né? E aí foi engraçado, porque logo depois eu comecei a fazer engenharia de produção no UFRJ, e porque eu estava me interessando muito por finanças, para poder gerenciar aquele dinheiro que o meu pai tinha me deixado, afinal, como eu não sabia como eu ia gastar, melhor que ele rendesse da melhor forma possível até lá. E aí eu perguntava, cara, você viu que a Selic caiu, tipo, de 10 para 12? Naquela época ainda estava absurda a taxa Selic, estava no governo Dilma, né? E as pessoas não faziam ideia do que era a Selic, não faziam o que era IPCA, o que era a Copom, política monetária do Banco Central. Se você pega numa metodologia certa, independentemente da idade que você tem, você pode ter 11 anos de idade, você vai entender o que são essas coisas. Tudo depende da forma como é passado. Posso, então, criar um canal para falar que gente que nem eu, cara, que fala de forma jovem, que nem uma conversa de bar aqui que a gente tá tomando cerveja, como se a gente estivesse tomando cerveja e, tipo, falando da vida, sabe? Quando eu fui começar o canal do YouTube e eu tinha uns 500 inscritos, eu falei... Quando que foi isso, Breno? Foi 2018, no dia 4 de outubro de 2018, foi quando eu soltei o primeiro vídeo. Pô, legal, cara, cresceu rápido. E aí, depois de um mês, eu falei, vou largar a faculdade. O que pode parecer que é uma loucura, mas a gente não deve se confundir com a análise crítica da circunstância em que eu vivia na época. Eu sabia que, mesmo apesar da rejeição, eu não seria expulso de casa, ainda ter comida na minha mesa, ainda ter cama de dormir. Ou seja, eu estava num ambiente muito favorável para fazer uma análise fria e calculista do pior que poderia acontecer caso eu largasse a faculdade. E eu não larguei, de fato, eu tranquei. Então, o que ia acontecer é que, cara, eu queria tentar. A pior coisa que eu via para mim era poder olhar para trás... era talvez olhar pra trás e pensar, putz, e se eu tivesse tomado a iniciativa e eu não tomei? Eu não queria sentir isso, sabe? E o que aconteceu foi, minha mãe chegou pra mim e falou, mas meu filho, já tem Primo Rico, já tem Natália Arcuri, já tem Perini, já tem Pitmani, canal do Holder, já tem um monte de gente aqui. Você acha que você vai conseguir fazer algum diferencial? Aí eu falei, eu acho. Eu acho sim, porque ninguém fala do jeito que eu falo aqui. Ninguém tá fazendo do jeito que eu tô falando, sabe? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma delas é igual a uma outra. A gente não precisa pensar que inovação é você criar uma ideia revolucionária que vai resolver um problema que ninguém nunca viu e você vai criar um aplicativo que vai resolver o curso da humanidade e mudar isso para todos à sua volta. Pode ser simplesmente você fazer a mesma coisa que outra pessoa, só que de forma um pouquinho diferente. Meu filho nasceu dia 13 de junho, né? E dia 13 de junho nasceram várias outras crianças no mundo, no Brasil, na Baixada Santista, de onde eu sou e tal. E as condições não são as mesmas. Não são. Não são. Então, quando a gente chega e fala assim, não, mas basta tentar e basta querer, basta fazer. Não basta. Tentar é importante, querer é importante, se esforçar é importante, a gente não nega, mas não basta. Tem que ter outras questões estruturais e quando você fala isso é bacana. Eu vejo serenidade ao ouvir isso aí de um jovem, né? É porque imagina, cara, um pai que chega em casa bêbado, bate na mãe, o filho fica frustrado e o filho tem que trabalhar porque o pai só sabe beber. É isso aí. E aí como é que ele vai ter tempo pra desenvolver os conhecimentos que eu pude desenvolver? Como é que ele vai ter o luxo de poder ir no YouTube e escrever como começar a investir pra aprender isso? Essas são meio que a exceção que justifica a regra, sabe? Exato. E não deveriam ser usados como uma história de motivação pra dizer que qualquer um consegue, porque dizer isso é irreal. A nossa sociedade é extremamente estratificada, absolutamente diversa e, assim, a forma como a gente pode tentar fazer é usufruir do privilégio que a gente teve desde sempre para tentar diminuir um pouquinho essa desigualdade e dar mais oportunidades para as pessoas que, às vezes, não sabem que podem fazer coisas grandiosas. Porque tem uma diferença muito grande em quem vive nesse mundo e de quem vive nesse mundo e que sabe que pode ser grandioso, sabe? Você já deve ter tido algum momento na sua vida, João, em que você se percebeu que, caraca, velho, tive uma virada de chave aqui por causa de alguma coisa que alguém te falou, alguma experiência que você viveu, alguma palestra que você vivenciou e você soube que você poderia fazer qualquer coisa que você quisesse na vida.
sabe? Eu tive esse momento. Eu também tive. E eu sei dizer exatamente o momento da minha vida que foi esse, sabe? Quando tudo mudou ali. Só que imagina quantas pessoas não tiveram esse momento, sabe? Comigo foi uma palestra que eu vi de um cara chamado Gustavo Ziller. E ele tava falando sobre uma história de como ele conseguiu um programa de TV. O sonho dele era ter um programa de televisão escalando montanha, que era o que ele mais gostava de fazer na vida. Ele gosta de escalar montanha. E aí, ele falou, quer saber? Eu vou lá pro... Não sei qual foi a montanha, tá? Vou chutar. Vou lá pro Kilimanjaro, vou trazer um editor, o cara vai trazer o drone dele, eu vou gravar como se fosse um programa já contratado. Fazer tudo como se já tivesse pronto, sabe? E ele vai apresentar o programa, toda a jornada, escalando até chegar no pico. Ele fez isso. Aí depois editou, fez um negócio animal, mandou pro canal off, cara. E aí o canal off respondeu ele, sem nunca ter nenhum vínculo. Ele mandou da mesma forma como qualquer pessoa mandaria pro e-mail de parcerias ou qualquer coisa, sabe? Sem ter nenhuma facilidade de networking, uma apresentação do tipo. E aí o canal off voltou a entrar em contato com ele e falou, cara, a gente nunca viu ninguém que tivesse essa presença para fazer um programa de subir montanha ser legal. Você quer fazer um teste aqui pra gente? E aí o cara foi lá, assinou o contrato, hoje ele tem o programa 7 Cumes no canal off. Essa história mexeu comigo muito, cara, porque mostrou que às vezes a gente tem essa cabeça de que a gente tem que ter aversão ao risco, quando na verdade você tomar o risco pode te dar um upside muito maior do que a perda que o risco ia te dar em si. É aquela coisa assim, a gente não precisa ser um expert para começar, porque se a gente fica esperando a gente ser bom a ponto da gente falar, olhar pra cima e falar, putz, agora eu sou foda. Não, agora eu tô, mano, sei pra caralho, vou começar. Nunca vai começar. Não, isso não dizer, não vai acontecer. É aquela síndrome da toalha molhada, sabe? De você pega uma toalha... Sempre que aperta... Tem alguma coisinha que você pode tirar de água ali. É o perfeccionista. Eu falei, eu vou começar a fazer enquanto eu tô aprendendo. Então, eu comecei, eu não sabia muito pouco, sabe? De educação financeira, de empreendedorismo. Eu tinha aquela pequena experiência que eu tinha vivido ali com os vídeos do YouTube, que eu tinha vivido na prática. Porra, eu não tinha aberto negócio ainda. Agora eu tô com 3 empresas. Eu não tinha tido o patrimônio que eu tenho pra saber de fato como é que, porra, eu vou diversificar essa carteira, fazer essa estratégia aqui, fazer... Eu já fiz várias coisas, tipo opções binárias. Eu experimentei uma porrada de coisas, sabe? Até chegar no momento onde eu vou traçar uma metodologia aqui de longo prazo, porque eu vi que pra mim isso faz mais sentido, enfim. Eu ainda não fiz nada. Eu falei, cara, mas assim, olha só, o que você sabe? Eu queria ser médico. Eu falei, você já ficou algum dia num consultório de medicina vendo como é que é a realidade do médico? Não, cara, não fui na faculdade ainda. Ah, mas eu quero ser empresário. Tá bom, você conhece alguém que é empresário? Pô, não. Então, tipo, tem tanta coisa ainda que é preciso ser desenvolvida pra pessoa desenvolver sua visão de mundo, sabe? Abrir sua visão de mundo, tirar aquele tapa-olho de cavalo, pra ela conseguir encontrar algum problema que ela pode resolver, seja novo ou que ela vai resolver o mesmo problema de forma diferente. Ela precisa divergir para depois convergir. Se ela não sabe ainda o que fazer, a solução é clara. Ela precisa dizer mais sims do que não. Esse saldo tem que estar positivo. Ela precisa olhar para trás e se lembrar que, putz, qual foi a última vez que eu neguei alguma coisa que poderia ter me ajudado pra alguém? Animal. Porque eu tava com preguiça. Pô, isso é animal. E aí aquela coisa, você não sabe quando os conhecimentos que você adquire no futuro vão poder convergir para você criar alguma coisa nova. As jovens de negócios têm tanto impacto ou geração de caixa quanto o Joel ou quanto o Primo. Mas ainda assim, são resultados que para uma pessoa da minha idade acaba sendo muito fora da curva. Só que você pensa, beleza, pra você chegar até aqui, quanto você teve? Foi do nada, né? Foi tipo, pô, você ficou bem cedido muito cedo. Eu falo, cara, putz, mas eu fiquei 2 anos sem fazer porra nenhuma além disso, sabe? Foi só isso, cara. Eu fiquei... Essa coisa de... Eu sabia que eu ia dar certo, mas eu precisava pagar o preço. Eu sabia que a recompensa ia vir, mas eu precisava abrir mão das tentações, das distrações. E foi exatamente isso que eu fiz. Aí eu te pergunto, cara, você tá disposto a pagar o preço? Tá disposto a ficar durante esses anos aí abrindo mão de tudo que você sabe que hoje te dá tentação, que faz você mudar o seu foco, te distrair? Essas coisas que você gosta de fazer mesmo? Pra no futuro você ter algo que você jamais imaginou que você conseguisse? Se a sua resposta for sim, beleza, pô, tá no caminho. Agora, se você falar, não, cara, eu prefiro continuar saindo pra jogar pelada com os meus amigos, eu prefiro ficar 3 horas por dia jogando videogame e tal, tipo, tudo bem, cara. Você não vai pagar o preço, você vai ter os resultados que pra você são tudo bem, ok. Nem todo mundo precisa ser empreendedor, nem todo mundo precisa ficar rico. Porque aquela coisa, felicidade, senso de sucesso é uma coisa independente, essa parte da gente, sabe? Ela independe de... É óbvio que ela tem respaldo em convenções sociais, mas isso vai depender do quão influenciado pelas convenções sociais você tá.
Você pode ser uma pessoa que fala, putz, cara, eu acho aquele BMW um carrão, aquele X1 lá, nossa, velho, eu vou ter várias minas no meu carro quando eu tiver meu carro também. Isso é um motivador pra você começar a trabalhar. Ou você pode ser pessoa que fala, cara, quer saber, mano? Olha o problema, olha isso aqui, a educação no Brasil é uma piada. Você precisa fazer a educação se tornar uma coisa que possa, de fato, ajudar as pessoas a viverem em sociedade e não saírem que nem robôs. Então eu vou atacar isso aqui, eu vou mudar isso aqui, sabe? Os motivadores acabam sendo diferentes, sabe? Qual que é o seu motivador? Mas pode ser sincero consigo mesmo. Eu tava falando com uma pessoa do escritório e eu saí do escritório acho que umas 10 e pouca da noite e tal, e aí a pessoa lá que trabalha com a gente, não vou falar o nome, mas ela vai saber que é ela. E eu falei, mas o que você tá fazendo? Eu tô fazendo uma prova na faculdade. Eu falei, é mesmo? Faculdade do que você faz? ADM. Tá bom. Fala uma questão aí. Ela falou a questão, assim. Eu não vou falar questão, assim. Tá. Cara, eu achei tão retrógrado, cara. A questão. Parece que é de outro século, né? Não, eu não tava acreditando. Eu falei, caramba. E eu fiquei quieto. Eu falei, e aí, tá curtindo a facu? Ah, eu tô gostando da facu. A questão era antiga, não tinha a ver com a realidade, realidade de hoje. Com o que ela tá fazendo, o que ela me disse que quer fazer. E eu falei, cara, isso não tem aplicação prática. Então vai ser uma questão de história, que também acho que tem seu valor. Mas eu senti aquilo. Eu fui professor universitário há 11 anos. E eu gosto de muitas coisas da faculdade, mas se ela não se reinventar, vai ser difícil pegar a molecada aí, porque tá tendo tantas outras fontes de estudos rápidas, velozes, aplicáveis, práticas. Então, eu queria que você fala sobre isso aí. Eu acho que é tudo tendência, né, cara? Quando você pensa nas fontes rápidas, flexíveis, velozes que estão surgindo, essas vão acabar sendo de praxe uma forma de você conseguir atender uma demanda sobre alguma tarefa pontual que você esteja fazendo. Acho que mais bem-sucedidos vão ser as pessoas que têm uma horizontalidade muito bem formada. O que está surgindo hoje? Inteligência artificial, machine learning, deep learning. A gente consegue ver uma máquina que consegue analisar em 1 hora a quantidade de exames médicos que um médico levou a vida inteira para analisar, durante 50 anos. E com precisão. Com precisão muito acima do médico, porque ele não vai se lembrar do exame que ele viu 50 anos atrás. Exatamente. Agora, quanto mais isso for se desenvolvendo, isso vai pegar muito nas tarefas que são verticalizadas. Porque uma máquina, ela é extremamente boa em fazer aquilo que ela foi programada para fazer. Ela é muito boa em uma coisa. Sabe o que ela não é boa? Em fazer paralelos entre coisas completamente diferentes para tirar algo novo, que não existe, criar. Ela não consegue fazer isso. Esse é o maior presente da humanidade, a nossa capacidade de pensamento abstrato. E Yuval Harari falou isso no livro Sapiens. E ele falou que a capacidade humana de imaginar coisas que não existem foi o que fez a gente poder imaginar todas as estruturas que hoje formam a nossa sociedade. Imagina uma cirurgia, vai. Você ia preferir que uma máquina que tem um histórico impecável de sucesso fizesse a sua cirurgia, ou você preferir que um cirurgião que pode tremer a mão, que pode estar com sono, pode estar com problema em casa, faça a sua cirurgia? A forma como a faculdade deve se reinventar é usar o espaço físico para trazer essas soft skills, para trazer coisas de liderança, de oratória, para fazer com que as pessoas consigam trabalhar em time, porque essas são as demandas do nosso século XXI agora. Enquanto a parte técnica, acadêmica, você pode dar para uma máquina te ensinar, porra. Você pode botar um vídeo no YouTube e aprender. É aquilo, sabe? Não vai mudar muito. Você pode personalizar o ensino usando machine learning para conseguir ver a sua velocidade, de dar exercícios mais correspondentes com a área que você tá adquirindo. Só que o espaço físico mesmo, ele vai acabar se tornando aquilo que faz a gente interagir e trazer em pauta o que faz da gente humano, que é a empatia, que é a nossa capacidade de imaginar, pensar diferente. As pessoas que estão numa posição de contratar outras pessoas sabem que você precisa de diversidade para pensar fora da caixa e resolver novos problemas. Ou então, nesse mundo competitivo que a gente vive, pensar em novas soluções para você conseguir competir com outras empresas e assim você se tornar um diferencial, né? Todas essas coisas vêm por causa da diversidade de conhecimento e experiência que a gente decide escolher na nossa vida. Faculdade dá a unilateralidade, dá a verticalidade, né? A horizontalidade é que hoje a gente tem que ir buscar por si só. Animal, cara. Excelente. Você sabe, cara, assim, uma das coisas que eu tenho pra mim, assim, um dos conceitos de felicidade que eu tenho é impacto e reconhecimento, né? No sentido, impacto que eu sei que eu gerei na vida das outras pessoas, mas também do senso de orgulho de saber que eu pude proporcionar isso. Eu acho que hoje o que mais me move é poder atuar na parte de educação. Não só de educação financeira e empreendedorismo, isso principalmente, né? O que fez eu construir o que eu alcancei até agora. Mas de poder fazer um ensino personalizado, em que você não precisa colocar todo mundo como areia do mesmo saco, ensinar 50 pessoas de uma vez só, como um professor faz, ensinar
todos com a mesma metodologia, sabe? Então imagina quantos Elon Musks, Picassos, quantas Isaac Newtons deixaram de florescer na sociedade e acreditar que as suas paixões importavam, porque eles tiveram uma figura de autoridade conservadora que disseram que as suas paixões não eram importantes. Então, saber que a gente pode se engrandecer com qualquer uma dessas áreas, sabe? Eu acho que é um presente que eu ia ficar orgulhoso demais em poder dar. Em desenvolver tecnologia, sistema personalizado, onde o físico passa a ser a questão do soft skills, do emocional, da empatia, e o técnico personalizado, levando em consideração as nuances da vida de cada pessoa, tá no digital, tá no tecnológico. Então, acho que basicamente seria alguma coisa, essa frase que passaria nesse outdoor seria basicamente alguém que pode proporcionar isso pro mundo. Mas qual é a frase? Vamos pensar aqui. Vai. Eu achei do cacete, mas solta uma head aí. Pá. Putz, cara, tá bom. Aquela head de jornal mesmo chamativa, clickbait, thumb do YouTube. Ó, eu vou te ajudar, ó, por exemplo, vai. O Bruno, o Perini veio aí, ele também ficou, caraca, ficou aqui, né? Enquanto ele ficava assim, caraca, que frase que é essa? Mas ele falou assim, ó, não espere estar pronto pra começar. Entendi. Isso é uma boa, cara, é legal. Boa. Mas eu acho que seria em relação à personalização do ensino. Por exemplo, a iniciativa que ele criou personalizou o ensino e mudou a forma como as pessoas encaravam a sociedade, enfim, puderam florescer nas coisas que elas eram apaixonadas por fazer e descobrir coisas que elas eram apaixonadas por fazer, além do que a sociedade, as convenções sociais tradicionais, 150 anos, disseram que ela deveria. Cara, essa aí machuca os caras, hein? Os caras vão ficar aqui, ó. Foi um pouquinho grande, tem umas 15 linhas aí. Uma headline, não tá muito YouTube essa. Não, a gente dá um jeito. Breno, obrigado, meu irmão. Imagina. Adorei, cara, prazerzaço, cara. Valeu. Galera, abraço, até o próximo.